Fala, bebês, professor Carlos Souza aqui com vocês. Vamos continuar analisando e desvendando o nosso Enem. Eu estava falando para vocês, falei um pouquinho sobre como é o funcionamento da TRI e, em resumo, ela busca coerência pedagógica aí do nosso aluno, coerência durante a resolução das suas questões, da sua prova. A gente já sabe que o Enem é uma prova de resistência, assim, você tem 90 questões no dia, 90 questões no outro, mais redação, enfim, no primeiro dia. E aí você precisa traçar uma meta, você precisa traçar a sua estratégia, você precisa saber como você vai fazer sua prova. E aí o nosso objetivo nesse vídeo é facilitar essa sua resolução, facilitar a sua estratégia, facilitar o caminho que você vai seguir. E aí eu vou trazer agora em conteúdos o que costuma acontecer desde 2019. Desde 2009. Costuma não, aconteceu desde 2009, nunca mudou isso que eu vou falar aqui para vocês. Então, fica de olho. Olha só, quando a gente fala de linguagens, você tem que garantir uma nota próximo de 600, 650 ou mais. É o que você quer. L linguagens, tá? E isso vai te gerar alguns conteúdos que você deseja acertar para ter uma boa nota. Tudo que eu listar aqui primeiro é aquilo que você tem que garantir antes de qualquer coisa. Aquilo, sabe o que é básico? Sabe o que a massa vai acertar? A primeira coisa que a TRI sempre vai pesar, a tua língua estrangeira, inglês ou espanhol. Então, a primeira coisa que tu tem que garantir é a tua questão de inglês ou espanhol. 5 primeiras questões do primeiro dia, que se você não fechar essa prova, ou se você não acertar pelo menos 4 questões, você pode ter certeza que isso já vai prejudicar a sua TRI. Ainda existe uma discussão que a nota de espanhol, a TRI das questões de espanhol, costumam ser maiores. Então, estrategicamente, seria interessante você avaliar isso. Mas se você não domina a disciplina, nem cogita essa possibilidade. Além disso, o fato de ela pontuar mais também iria interferir se você acertasse uma ou duas questões. Então, saiba que é interessante você fazer espanhol se você domina, mas o erro lá vai te penalizar bastante. Sabe uma outra coisa que pesa bastante na prova de linguagem e que normalmente os alunos acabam negligenciando? As questões de arte também têm um grande peso. São questões consideradas básicas, questões em que você precisa dominar, em que às vezes o senso comum ele prevalece e aí você não pode negligenciar. Uma coisa que eu iria garantir se fosse eu fazendo a prova é aqui nosso terceiro ponto, que seriam as questões de tirinha e as questões de charge. Normalmente texto pequeno, questões visuais que você consegue garantir com facilidade. Tirinha, já, charge, arte, inglês e espanhol tem que ser prioridade na tua prova de linguagens. Então, quando eu falo sobre aquilo que precisa ser prioridade na tua prova, é aquilo que você vai fazer primeiro. E como assim? É fácil identificar uma questão de charge. Pô, tá lá a imagem. É fácil identificar uma questão de tirinha. Você vai logo garantir. É fácil identificar a questão de inglês. Então você não deve fazer a sua prova na ordem. Faz as questões de língua estrangeira, faz as questões de tirinhas, de charge, as de arte, para depois você começar a pensar em fazer as outras questões. O que normalmente é considerado difícil da prova de linguagens. Questões que envolvem poema, poesia, são questões que vêm com a calibragem difícil, ok? Além da nossa prova de linguagem, vem a nossa prova de humanas. A nossa prova de humanas, só apagar aqui, bebê, isso. Ela vai ter muitas questões que envolvem interpretação. Muitas questões que vão envolver alguns alunos, inclusive, vêm relatando que têm tido dificuldade em identificar, por exemplo, as provas de história. Mas
tem lá as questões de história e vocês vão ver que tem uma parte da história que você precisa garantir com tranquilidade. O que que você precisa garantir? Toda vez que a gente falar de humanos, ciências humanas, você precisa garantir as questões de Brasil. Brasil colônia, império, todas as vezes que se falar de história, Brasil são questões que costumam ser fáceis. Até deixo como dica você ter aquela ideia de linha do tempo do que aconteceu, daquilo que aconteceu, os principais eventos, né? Do açúcar, do café, ouro, enfim, isso também te gera aí uma determinada facilidade. Brasil são questões que são consideradas fáceis. Questões de geografia, a parte ambiental, a parte de cartografia. São questões que normalmente são consideradas fáceis. Tu já sabe que vai cair escala, bebê. Estuda. Então essas questões também são consideradas fáceis. Questões de cartografia e questões de geografia ambiental. Aí tem uma coisa aqui que é polêmica e quando eu falo às vezes a galera fica com medo. Questões de filosofia e sociologia também costumam ter calibragem fácil. Você vai dizer, Carlos, mas filosofia e sociologia não é fácil. É uma das disciplinas em que eu mais tenho dificuldade. Show, concordo. Quando eu estudava no ensino médio também. Mas eu quero que tu pense e avalie a seguinte situação. Pô, quem é que vai fazer a prova? Primeira coisa que tem que pensar. A massa. Vocês acham que ela sabe filosofia e sociologia? O INEP sabe disso. Então, quando ele começa a fazer a prova, quando o Enem ele é formulado, ele garante que as questões de filosofia e sociologia não tenham uma calibragem como difícil, tenham uma calibragem como fácil, questões fáceis. Então, normalmente são mais conceitos mais primordiais, mais básicos que você precisa ter ali sobre filosofia e sociologia. E normalmente essas questões, elas caem naquela ideia que eu estava falando para vocês um pouco, né? Eu não queria falar isso, mas assim, no sentido de senso comum, que às vezes não tu precisa ter sim um conhecimento sobre filosofia e sociologia, mas às vezes um conhecimento teu de alguma outra coisa te leve para aquilo ali. E essas questões elas acabam tendo calibragem, né, fácil. Então tu precisa ter cuidado com isso. Então, você primeiro tem que acertar Brasil, você primeiro tem que acertar as questões de geografia ambiental e cartografia, depois filosofia e sociologia. Isso aqui não necessariamente é a ordem, tá, gente? Todas essas consideradas fáceis para depois começar a acertar as questões de geopolítica, para depois começar a acertar aquelas questões de história geral complexas. Então, enquanto não garantir isso aqui, você não deveria estar fazendo as outras questões. Então, deixando claro, eu não estou te dizendo para tu deixar de responder uma questão de geografia, de geopolítica. Eu estou te falando que você deve priorizar as questões fáceis. Então, identifica quais são as questões fáceis, não necessariamente faz a prova na ordem e responde essas questões logo, que é para você conseguir na sua pontuação, no tipo de questões que vocês acertaram, conseguir garantir as questões fáceis e aí sim ter um bom resultado, ok? Além disso, vou escrever aqui embaixo, nós temos aqui a parte de ciências da natureza e de matemática. Eu acho que ciências da natureza é a mais fácil de vocês conseguirem identificar aí o que, que você precisa fazer. Vocês já sabem disso. Ciência da natureza, você precisa, para você fazer um resultado muito bom na TI, você precisa fechar biologia. Biologia é sua prioridade. E quem está falando isso é o professor de física. No segundo dia, prova de ciências da natureza, você precisa fechar biologia. Questões de vacina, meio ambiente, ecologia, tudo isso você precisa garantir. Quando a gente pensa em biologia em si, qual seria a sua escala de prioridade? Fazer essas questões que envolvem meio ambiente. E por último, fazer a questão de genética. O interessante é que você feche, como eu acabei de falar, a prova de biologia. Mas deixe a questão de genética por último, se possível. Beleza? Terminei a prova de biologia. Carlos, o que que eu vou fazer agora? Se você for parar para ver a prova, isso é até engraçado, agora eu vou falar da minha disciplina. Se você for parar para ver a prova de física, a maior parte, cerca de 60 a 70% da prova do Enem de física, ela é teórica.
questões que envolvem transformação de energia, questões que envolvem calor, questões que envolvem fenômenos ondulatórios. Então, a maior parte das questões, elas falam de partes teóricas. Então, o que que você vai garantir? Física teórica. Para aí sim você começar a pensar na parte de cálculo. As questões de química também. O que que você vai deixar por último da sua prova de ciência da natureza? Cálculo estequiométrico e as questões de cálculo de física. Beleza? Então, prioridade na tua prova. Prioridade. Prioridade. Biologia, tu leu a questão, ou tu sabe, tu não sabe. Se tu sabe, tu marca. Se tu não sabe, tu marca. Mas a tua estratégia tu vai fazer para tu acertar todas de biologia, priorizando é, aquelas que são conteúdos mais básicos, falando sobre meio ambiente, sobre ecologia, falando sobre ideia de vacina, falando sobre ideia de citologia, enfim, para depois começar a pensar em genética. A parte de física você vai fazer toda a parte teórica, para depois começar a pensar na parte de cálculo, até mesmo que a parte de cálculo te exige mais tempo, você precisa ser estratégico nisso. E a parte de química, a parte de estequiometria você deixa por último, ok? Que é o terror aí de vocês. Show! Show, show! Tamo junto? Tá dando pra entender? Qualquer coisa volta aí. Prova de matemática. Aqui é fácil, básica. Parte de aritmética. Quando a gente tá falando de aritmética, eu tô falando de cerca aí de quase 50% da prova. Quando fala de razão em proporção, frações, quando fala de radiciação, todo esse processo, ele vai estar presente na tua prova e são questões que tu já sabe que vai ter. Questão de escala, regra de três, simples e composta. Então são questões de matemática básica que vão estar na tua prova que tu precisa garantir. Então tu começou a fazer a prova lá. A primeira questão é uma questão de logaritmo. O que tu vai fazer? Tu vai pular. Ah, Caso, mas eu sei logaritmo. Mas pula, bebê. Daqui a pouco tu volta, circula lá. Faz logo as questões de porcentagem, de regra de três. Depois que tu fizer isso, vai para as questões de função, afim, que você sabe que dá para fazer. Então faz as questões de matemática básica, as questões de função afim, para depois você começar a pensar em fazer a prova como um todo. Garante primeiro as questões fáceis, para depois você fazer geometria espacial. Qual é as questões que tem calibragem, costumam ter calibragem mais difíceis aí, maiores calibragens aí na prova de matemática? Análise combinatória, probabilidade e algumas questões de geometria espacial. São as questões que são consideradas as mais desafiadoras. Normalmente, análise combinatória. Então, Carlos, eu sou bom de análise combinatória. Mas guarda, bebê, faz logo todas as outras. Depois você volta nessa prova de análise combinatória. Vou tirar aqui o zoom, caso você queira tirar um print. Lembra sempre de usar essa estratégia na sua escolha. Garante primeiro aquilo que é básico, aí depois o que é médio. Isso aqui é o feijão com arroz, ó. Tu tem que fazer isso aqui, para depois começar a fazer as outras coisas. Beleza? Aqui, ó, em matemática também acrescentaria a parte de sequências, estatística, que é aquela parte de média, moda e mediana, e a parte de análise de gráficos e tabela. No Enem, tu sabe que sempre vai cair aquelas questões de tabela que falam, por exemplo, a eficiência de uma máquina, e coloca a máquina 1, 2, 3, 4, 5, que é só de você dividir. Então, se você já fez Enem ou já começou a praticar, sabe do que eu tô falando. Então, você pode ficar tranquilo e despreocupado que vai cair todo ano. E aí você já trabalha isso aí. Vez, eu vou encerrar por aqui esse nosso segundo vídeo. E aí eu vou te falar no próximo vídeo como as competências e as habilidades do Enem, elas podem te ajudar na tua prova. Beleza? Tamo junto. Tchau, tchau. Até mais.